Bom, eu agradeço primeiramente ao convite e à presença carinhosa de todos vocês, que sempre me recebem de braços abertos, né, nas atividades da casa. E então hoje o que nos cabe é uma reflexão em relação a esse ensinamento contido no livro Jesus no Lar, e o tema é a necessidade de entendimento. Então eu vou fazer uma leitura devagar aqui, para a gente ir fazendo uma breve análise em relação aos ensinamentos contidos aqui nesse texto, que são valiosos, extremamente valiosos. É importante que a gente reflita um pouquinho na sequência. A necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro, que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos. Quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu um copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública, e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Em seguida ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor de escravo em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar, aquele que tinha as cólicas. O segundo guardava a morte em casa da filha que havia morrido. O terceiro padecia loucura.
e o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Então aqui é Jesus que faz o término, essa conclusão. Nos chama a atenção aqui, né, que depois nós vamos refletir, diante dos companheiros espantados, estavam espantados com aquela lição. Jesus disse: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres, por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, meus amigos, esse texto é extraordinário, essa lição que Jesus traz aos seus companheiros, né? Aqueles que estavam próximos dele, naquelas reuniões que eles costumavam fazer na casa de Pedro, os discípulos e outros também que os acompanhavam. Logo de início, o que nos chama a atenção é que a reclamação foi trazida por um dos companheiros, um dos discípulos, que estava muito chateado, porque estava sendo rudemente tratado, né? De maneira injusta na sua concepção. E Jesus, ele percebendo a natureza do ensinamento ali, que ele deveria mostrar, ele não reduz o seu ensinamento somente àquele que estava na situação de sofrimento, reclamando dos acontecimentos que tinha passado. Mas ele, então, traz o ensinamento para todos aqueles que estão presentes. Parece algo insignificante, simples, mas não é. É uma situação que nós precisamos ficar atentos e que nos chama a atenção. Porque se Jesus fez questão de apresentar esse ensinamento para todos, significa que ali existiria, nas suas palavras, uma lição de suma importância de aprendizado para todos nós e para todo o tempo, para o espírito imortal. E assim Jesus traz esse ensinamento, né? E demonstrando nessa história que ele contou, a mesma coisa que aquele companheiro havia reclamado, que ele estava chateado da maneira como os outros o estavam tratando. E trouxe aqui nessa história 4 situações. Situações onde o discípulo daquele mestre, juntamente com o mestre, porque o mestre foi para verificar o que estava acontecendo, quando eles iam trabalhar nas ruas pedindo donativos para a instituição religiosa deles, e as pessoas tratavam esses discípulos com rispidez, com violência e ignorância. Então o mestre acompanhou para verificar o que estava acontecendo na verdade. Nas 4 situações apresentadas ali por Jesus, todas elas existia um acontecimento, existia uma razão de ser que explicava o comportamento áspero, ignorante daquelas pessoas. Na primeira, ela estava com enfermidade física, sentindo fortes dores. Interessante que o termo que ele usa aqui são cólicas mortais. E para aqueles que já tiveram cólicas, principalmente a renal, e eu passei por essa experiência na semana passada, foi terrível. Né? Eu não tinha, eu estou compartilhando com você essa experiência e eu não conseguia ficar nem com os olhos abertos e não conseguia nem falar de tanta dor que eu tinha e ânsia até de vômito. Tá? Se não fosse a minha esposa estar do meu lado, né, porque nós somos a UPA, não sei como seria lá para passar as informações. Mas então,
ele usa esse exemplo, aí é um enfermo físico, que nós podemos interpretar para todas as enfermidades físicas, que trazem realmente grande dor e desconforto à nossa constituição física. Num segundo momento, a dor e a enfermidade apresentada pela pessoa que foi ríspida e áspera é a enfermidade do sentimento. É a dor da perda de um ente querido. Nós usamos muito o termo separação, né? Não perda, nunca, porque nós já temos um pouquinho mais de entendimento que clareia um pouquinho mais as nossas ideias em relação a isso, a questão da morte do corpo físico. Mas, realmente, o sentimento para aqueles que não têm, assim, uma espiritualização do seu comportamento, é muito forte para aquele que tem a separação, principalmente de uma pessoa querida da família bem próxima dele. Então, ali, explicava o comportamento ríspido daquela criatura, por causa dessa enfermidade dos sentimentos, vamos dizer assim. O terceiro era um louco no sentido de desequilibrado psicologicamente, né? Então, aí também, quando a pessoa atinge esse estágio de desequilíbrio psicológico, né, por muitas doenças que existem na área da psicologia, da psiquiatria, nós compreendemos que fica muito difícil da pessoa policiar o seu comportamento, extremamente difícil. O terceiro exemplo é do negociante falido, aquele que de senhor se tornou escravo, né, perdeu toda a sua riqueza. Então, a dor que ele sentia diante da perda do seu status de poder, diante da perda da sua riqueza material, é muito grande. E realmente ele estava enfermo pela perda da riqueza material. São 4 situações que foram trazidas ali nesse texto, que nós temos que sempre nos colocar nas posições daqueles que receberam a ofensa e nas posições daqueles que praticaram a ofensa. Como eu disse, todo esse comportamento, acompanhado pelo mestre do discípulo, que fez questão de mostrar como que aqueles sujeitos estavam, né, na sequência, aquele comportamento equivocado que todos eles tiveram, demonstrou e explicava por que eles agiram daquela forma. Porque a dor que eles estavam sentindo era grande, dor física, dor psicológica, dor do sentimento espiritual, era muito grande. Então, explicava sim aquele comportamento. Mas nós não podemos esquecer que explicar é uma coisa e justificar é outra situação totalmente diferente. Por que nós precisamos ter consciência dessa situação de explicação e de justificação? Porque na explicação nós compreendemos por que o outro está agindo daquela forma. Mas o fato dele agir daquela maneira, mesmo diante dos problemas que ele tem, não o isenta da sua responsabilidade. Seja responsabilidade civil, seja responsabilidade moral, seja responsabilidade perante a providência divina. Porque nós lembramos que lá, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estudamos as causas das aflições, fica muito bem ensinado para todos nós que as aflições, as dores, elas têm uma razão de ser. Existe um motivo para que elas ocorram. Mas também nós aprendemos lá nesse mesmo capítulo a questão do bem sofrer. O que significa isso? Significa que eu não tenho direito, por mais difícil que seja da gente até compreender isso, eu não tenho direito
de transmitir o meu sofrimento para o meu próximo. O meu próximo não tem responsabilidade ou culpa alguma daquele sofrimento que eu estou passando. E só para a gente fazer aqui um parêntese e analisar como tem pessoas que, por causa de qualquer dorzinha que tem, adora fazer daquilo uma tempestade num copo d'água, adora potencializar aquela situação, porque isso demonstra carência daquela criatura. E adora fazer com que aquele que está ao seu lado também sinta, ou fique penalizado com a dor e o sofrimento que ele está sentindo. Faz questão que isso aconteça. Esse é o mal sofrer. Se algo nos acontece, uma aflição nos atingiu, é lógico, eu vou trabalhar esse sentimento, eu vou trabalhar para analisar o que aconteceu. Mas eu tenho que compreender, através do estudo que nós estamos fazendo, dessa análise de hoje, que algo aconteceu para que o outro agisse daquela maneira comigo. E outra reflexão que é muito importante que a gente faça também. Será que aquele comportamento que ele teve comigo, de áspero, violento, de inconformidade, algo nesse sentido, será que eu não motivei aquele comportamento de alguma maneira ou outra? Será que eu não dei causa para que ele mudasse o comportamento dele de uma maneira ou outra? Então, aqui, a questão da necessidade do entendimento é essa compreensão racional que nós temos. Se o outro está agindo de alguma forma, ou mesmo eu, porque nós sempre temos que nos colocar no lugar também, porque quando nós conversamos com o outro, ele é o outro para mim. Mas para ele, que nós estamos conversando, eu sou o outro. Sempre é assim no relacionamento. São dois polos de entendimento. Daí a importância da questão da empatia, da necessidade de nos colocarmos sempre no lugar do outro, não para justificar o comportamento do outro, mas para procurar compreender por que o outro está agindo assim. Aí algum irmão pode pensar, mas isso é difícil, isso é só para espírito superior, Jesus, Chico e assim por diante. Na verdade, não tenhamos dúvida a respeito da dificuldade disso. Se não fosse difícil e essencial para a nossa evolução, Jesus tinha simplesmente falado de maneira particular àquele companheiro que levou a reclamação até ele. E não tinha compartilhado com os demais daquela maneira. Mas é tão importante que nós tenhamos essa observação, essa questão em nossas mentes, em nossa intimidade, sobre o entendimento, que ele compartilhou e fez esse grande ensinamento. E nós precisamos sempre, meus amigos, sempre, meus irmãos, sempre nos colocar nos papéis das personagens que Jesus ensina em suas parábolas, em suas histórias, em seus ensinamentos. Nós sempre precisamos nos colocar naquele comportamento. Por quê? Porque senão fica cômodo para nós. É cômodo para a gente ler uma história como se fosse uma historinha dos outros, como se fosse uma experiência que o outro teve, que o discípulo teve, que aquele mestre dos ensinamentos de Jó teve. Não, nós temos que trazer tudo isso para a nossa intimidade. E trazendo para a nossa casa, trazendo sempre para a nossa família, trazendo sempre por relacionamento entre nós e a esposa, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Num primeiro momento, nessa primeira célula de aprendizado extraordinariamente importante, que é o seio familiar. Ali nós temos que colocar em prática isso.
Minha esposa mudou o comportamento dela? Mudou. O que está acontecendo? Por que ela mudou o comportamento? Será que eu tive algo a ver com isso? Será que eu motivei aquele comportamento? Ou é por algum problema que ela está passando no serviço, junto de algum outro colega, em alguma outra instituição? Então, nós compreendemos que a mudança de comportamento existe uma causa de ser. Aquela mudança, aquela maneira de agir com indiferença, com violência, agressividade, muitas vezes palavras ofensivas, aquela maneira de agir não é natural. Não é natural para qualquer pessoa. Imagine para aquele que faz parte do seu seio familiar, do seu seio de amizade, aquelas pessoas que nós conhecemos. Então, se esse comportamento não é natural, eu tenho que compreender que aquele comportamento é o efeito e a causa está em algum lugar. E aí essa análise, a causa está em mim, que recebi a carga daquela agressividade, ou a causa está num outro fator qualquer. E é impossível, e é necessário, seguindo os ensinamentos do Cristo, exercitar essa questão do entendimento. Entendimento do outro. Compreensão do outro. Por quê? Não apenas a consequência de tudo isso é extremamente importante para o nosso relacionamento social em harmonia. Relacionamento familiar, relacionamento com os amigos, relacionamento profissional, em harmonia, buscando entender aquele que se aproxima de você. Mas também não podemos esquecer do ensinamento para a nossa renovação íntima, objetivando a nossa vida futura. A nossa vida no plano espiritual, no retorno à nossa pátria espiritual. Porque não tem outro objetivo, e eu acredito que os amigos vão concordar comigo, para que a gente se esforce em estudar, para que a gente se esforce em colocar em prática, para que a gente tenha essa disposição em nos tornarmos pessoas melhores em relação ao nosso próximo, em relação a Deus, se não for para que nós reformulemos os nossos sentimentos. As nossas virtudes precisam ser buriladas, precisam ser reformadas. E os ensinamentos contidos nos evangelhos, no Antigo Testamento, é extraordinária a quantidade de ensinamento que nós estamos vendo lá. Eu tenho feito estudo a respeito do Antigo Testamento, uma maneira diferente que nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, compreendendo a maneira, o linguajar daquele tempo, depois com Jesus e agora com a doutrina espírita, nos preparando para a vida espiritual, para a nossa jornada. E esse é o nosso objetivo, através do estudo. Fazer com que esses ensinamentos nos tornem pessoas melhores, senão não tinha razão de ser. Senão não tinha razão de ser. Olha aqui no final desse texto, que eu falei que eu ia comentar, é quando antes da conclusão de Jesus, e diz assim, ó, e, complementando o ensinamento, terminou o Senhor, diante dos companheiros espantados. Olha só que interessante, passaria despercebido, né, se a gente só fizesse uma leitura disso. Diante dos companheiros espantados. Por que isso me chamou a atenção? Porque o ensinamento de Jesus ali era revolucionário. Ele estava falando da empatia. Ele estava falando de se colocar no lugar do outro. Porque qual que era o comportamento normal? E muitos de nós ainda agem desse jeito. A gente, se nos deixarmos levar pelo instinto, agimos ainda desse jeito. Quando alguém chega de maneira ríspida, nos ofende alguma coisa, a gente tende a retrucar a pessoa.
a gente já se vinga do sujeito ali naquele instante, imediatamente, querendo falar melhor do que ele, querendo dar um xingamento pior do que ele nos deu. Então, quando nós nos deixamos levar pelo instinto, o primitivismo aflora em nós ainda. Daí a importância do estudo e da compreensão para que a gente tenha força e mecanismo para conter o nosso primitivismo e fazer com que aquele homem primitivo comece a caminhar na direção da espiritualidade. Então, os companheiros estavam espantados por causa desse ensinamento que Jesus estava dando ali. Era revolucionário. E ainda, para muitos de hoje, ainda em nossa atualidade, também é. Porque muitos reclamam e justificam que não é fácil se colocar no lugar do outro. Se fosse fácil, nós não precisaríamos de tantas e tantas reencarnações, de tantos e tantos retornos a essa escola extraordinária, aos bancos escolares. E outra análise eu faço aqui. Aqui nós não estamos sentados em carteiras de bancos escolares, de salas de aula. A nossa escola aqui, ela é de ação. É uma escola de experimentação, é uma escola de atitude. Por isso que o Evangelho nos chama a coragem para a gente desafiar e enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Meus amigos, então nós fizemos uma breve reflexão, até poderíamos fazer mais aprofundados, algumas outras liçõezinhas aqui, mas eu acho que a abordagem, assim, de maneira geral, nesse texto, ficou satisfatória, lembrando a respeito lá do tema, né? Necessidade de entendimento, que nós possamos sempre buscar o entendimento do nosso comportamento e do comportamento do nosso próximo também, à luz do maior de todos os mandamentos, do mandamento de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.